Muito bem, meus amigos, vamos lá então, iniciando aqui o nosso estudo de hoje. Nós vamos para o nosso Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências. Nós estamos agora no item Encarnação nos Diferentes Mundos, a partir da pergunta 172. Bom, meus amigos, nós vimos então, aqui nas questões anteriores, falamos um pouquinho sobre a reencarnação, vimos um pouco da visão da reencarnação, transmigração das almas, metempsicose, tudo isso trazendo para nós ali visões variadas sobre esse tema a partir de diversas filosofias. E é claro, nós focamos naquilo que a doutrina espírita traz para todos nós, pelo seu método principalmente, né? Porque o método que traz para nós a confirmação desses ensinamentos, a partir das orientações que os espíritos nos oferecem, traz para nós uma segurança de conceitos, uma segurança de interpretação, não fazendo com que nós encarnados criemos uma visão do ponto espiritual a partir do nosso ponto de vista, de nossas limitações, competências intelectuais, a partir de questões culturais, mas trazendo a visão do mundo espiritual a partir dos próprios espíritos. E não o inverso, quando nós procuramos criar o mundo espiritual a partir do nosso entendimento, o que certamente vai trazer muitos equívocos, porque podemos nos frustrar pela nossa incapacidade de ir além das nossas limitações, ou podemos nos deslumbrar querendo ir muito além da realidade. Então a realidade por si só, trazida pelos espíritos e submetida a esse método que nós utilizamos para o nosso aprendizado, traz então essa segurança. Por isso, entre esses conceitos que nós vimos de reencarnação, transmigração das almas, metempsicose, nós então ficamos com os ensinamentos que os espíritos trazem. Então, bom dia, Jerusa, bom dia, Regina, bom dia, Golf. Vamos lá então. Vimos a reencarnação, depois nós vamos aqui para a justiça da reencarnação, quando nós nos dedicamos, né, a esse estudo, apenas a esse estudo, a questão 171, no nosso último encontro, em que se funda o dogma da reencarnação, nós estudamos o que significa dogma, para que a gente tire um pouco dessa visão preconceituosa, dizendo que as religiões dogmáticas são inferiores à doutrina espírita, porque ela não tem dogma, e dogma, na verdade, nós falamos sobre fundamento, por isso então, em que se funda de fundamentação, de fundamento, fundação de uma determinada ideia. Então a doutrina espírita é sustentada, é criada a partir desses fundamentos, que nada mais são do que dogmas. Dentre eles a própria reencarnação. Bom dia, Brás. Inclusive nós comentamos, né, que dos 5 pilares que nós sempre estudamos, que são 5 pilares, se tornam exatamente pilares por fundamentarem as ideias que a doutrina espírita desenvolve. Se nós tirarmos um desses pilares, todos os conceitos acabam desmoronando. E por isso então nós nos fixamos no estudo da compreensão, no aprofundamento desses conceitos. Dentre eles nós vamos falar sobre a reencarnação, é um ponto fundamental que a doutrina espírita nos traz como parte das leis divinas que proporcionam a cada um de nós a nossa evolução. Segundo, a continuidade da vida além da morte material, diferentemente da visão materialista, quando a vida deixa de existir, quando o corpo perece. Terceiro, a comunicabilidade entre os dois mundos. E quando nós falamos em comunicabilidade, não falamos em termos de psicografias, de mensagens, falamos de influências mútuas entre os dois mundos, a partir de ideias, de pensamentos que um mundo exerce sobre o outro, ou seja, que os espíritos exercem entre si, encarnados com desencarnados, desencarnados com encarnados, encarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados. São sempre ali relações cruzadas, em que as duas dimensões se influenciam mutuamente.
Terceiro, quarto, a existência de Deus, que é fundamental para todos nós. Então, a doutrina espírita compreende que o mundo não nasceu do nada, não se desenvolveu ao acaso, que ele tem uma inteligência que rege tudo isso. Se nós tirarmos a ideia de Deus, a doutrina espírita deixa de existir, porque Deus é o ponto fundamental de tudo aquilo que conduz à evolução espiritual de todos nós. E por último, a lei de causa e efeito, que vem ali através das provas e expiações, fazendo com que cada um de nós, vivencie, ponde tudo, experiências necessárias para a nossa evolução, sejam elas relacionadas com os resgates que são necessários para que nós evoluamos, sejam as provas que nos estimulam ao progresso. Então são esses 5 pilares fundamentais. A Andrea colocou, mas a continuidade da vida não seria igual à reencarnação? No caso, eu falo sobre a continuidade da vida no mundo espiritual, né, Andrea? Então, assim, existe a morte física, o espírito desencarna e segue para o mundo espiritual. Essa vida no mundo espiritual proporciona para ele experiências e aprendizados para a sua evolução, dentre essas experiências também a da reencarnação. E essa continuidade da vida, a partir daquilo que os espíritos trazem, é diferente, por exemplo, da continuidade da vida como as religiões tradicionais oferecem, tratando, por exemplo, de céu, de inferno. É que eu acabei não concluindo a ideia, então por isso que trouxe essa confusão. Mas foi bom você ter resgatado e que a gente explica melhor. Então, no plano espiritual, o espírito se junta por afinidade, se junta por comunidades onde ele se desenvolve, colabora e aprende com isso, e através da retrospectiva das suas existências e do planejamento de novas experiências, por exemplo, através da reencarnação. Eu falo por exemplo porque nós temos espíritos que, alcançando um determinado nível de evolução, ele já não reencarna mais. Ele já não necessita de interação com mundos materiais, por mais sutis que sejam esses mundos, porque a vida espiritual para ele é definitiva. Então a reencarnação, seja no mundo como o nosso, material, onde a vida biológica é necessária para que o espírito interaja com a matéria, é diferente, por exemplo, de mundos mais sutis, que os espíritos trazem para nós, a título de esclarecimento, a título de compreensão da vida, da pluralidade da existência e a pluralidade dos mundos habitados pelo universo afora, mas para nós não temos ainda a capacidade de compreender, porque a nossa própria ciência ainda traz as suas limitações. Então nós aceitamos a título de fé, porém a fé raciocinada, compreendendo que essa orientação tem o seu sentido para nos conduzir para essa evolução que todos buscamos. Por isso então nós dizemos que esses 5 pilares são dogmas da doutrina espírita. Se nós tirarmos um desses dogmas, por exemplo, eu sou espírita, mas eu não acredito em reencarnação. Então significa que a sua compreensão a respeito da realidade da vida, ela será imperfeita. E será imperfeita porque quando eu disser que nós estamos aqui vivendo dentro dessa desigualdade no nosso mundo, com pobreza e riqueza, com saúde, com doença, com paz ou com conflitos na vida que nós levamos, como é que isso pode ser explicado que não seja pela reencarnação? Aí nós atribuímos isso à sorte e azar, à simpatia e antipatia por parte de Deus, que escolhe espíritos para viver determinadas experiências. Se nós tirarmos, por exemplo, as provas e expiações, a lei de causa e efeito, nós vamos nos perguntar exatamente por que esses espíritos, alguns vivem de uma forma feliz e outros de uma forma tão infeliz. Então vejam que esses dogmas são fundamentos que sustentam a doutrina espírita. Foi isso que nós conversamos no nosso encontro passado. E continue perguntando, Andréa, você e todo mundo, né? Se eu disser isso na casa, pois é, Andréa, é porque, na verdade, é o preconceito que nós temos. Quando nós falamos que Maria concebeu Jesus a partir de um comunicado de um anjo, e ela, sendo virgem, não foi imaculada, não foi maculada pelo sexo que é pecaminoso na visão da igreja. Isso é um dogma. Porém, se eu disser que a reencarnação também é o dogma, nós então acabamos negando, mas na verdade nós temos que entender o seu verdadeiro sentido. Por isso que nós lemos aquele artigo, né, da Ana Cláudia Marino, né, que faz parte lá do grupo do Espiritismo.net, em que ela mostra exatamente o significado do dogma. Dogma significa fundamento.
Então a doutrina espírita é dogmática? Sim, tanto é que Kardec, na pergunta 171, pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. E é essa questão que nós temos que entender. Agora, cada grupo, né, Andréia, vai criando ali as suas próprias ideias, definições e conceitos a partir do seu entendimento, mas é importante que nós estudemos profundamente e, como os espíritos dizem para nós, esta questão de palavras é um problema nosso, porque somos nós que criamos os conflitos por não nos entendermos devidamente. E pelo fato de nós não nos entendermos através de palavras, nós acabamos então dando interpretações equivocadas. Então precisamos observar esse detalhe que é muito importante. O Brás colocou, né, só que na religião os dogmas são impostos, né? Não, depende, Brás. Se nós, do nosso ponto de vista, nós dissermos que aquela religião impõe esse dogma, a pergunta é, os religiosos se sentem pressionados a acreditar naquele dogma? São fundamentos daquela religião. Então, essa questão de imposição, muitas vezes somos nós de fora que achamos que eles são obrigados a acreditar. No passado, talvez, no presente, não. No presente, todos nós temos liberdade de consciência. Mas para que você possa entender, mais uma vez, todo o conjunto filosófico daquela filosofia, daquela doutrina, você não pode tirar um dogma. Do contrário, você desmorona tudo. Da mesma forma, se nós dissermos que Jesus ressuscitou após a sua desencarnação. Nós tivemos um filme que eu já falei para vocês, um filme da década de 1990 chamado O Corpo. É com Manuel Bandeira na época. Ele era um padre que vivia no Vaticano e ele fazia parte de uma comissão de investigação. E naquela época a história do filme dizia que foi encontrado lá naquela região do Oriente Médio, na Palestina, Jerusalém, ali naquela região, um corpo que eles atribuíam a Jesus. E o filme se desenvolve em torno disso. Rapidamente o Vaticano se mobiliza, manda esse investigador para poder estudar, para saber exatamente que corpo é esse que foi encontrado, porque se de fato aquele corpo fosse de Jesus, o dogma de que Jesus ressuscitou e foi para o céu desmoronaria. Então esse filme gerou uma certa polêmica, assim como Je vous salue Marie, que é outro filme que falava sobre Maria nos tempos atuais, criou uma grande polêmica para a igreja na época, que acabou proibindo, por exemplo, a exibição desse filme na Itália e tudo mais. A gente vê que acabam proibindo esses filmes porque eles vão contra esses dogmas. Então esse corpo gerou essa polêmica, porque supuseram que Jesus teria sido encontrado fisicamente aqui no nosso planeta. E agora? Por isso, então, a fé raciocinada ela é muito importante para que ela fundamente, para que ela sustente esses dogmas. Né? Dudu colocou, né, o dogma fortalece a fé de cada um na sua religião e assim precisamos respeitar cada movimento, seja ele cristão ou não. Exatamente, né? E a doutrina espírita traz para nós a fé raciocinada. Nós temos dogmas? Temos. Esses dogmas são compreensíveis para nós? Eles são lógicos? Se eles são lógicos, nós então compreendemos. Né? Imagina o angu que deu, né? Sim, foi uma polêmica muito grande na época. Principalmente esse, né? O Je vous salue Marie, o título é esse, né? Que em português é Maria, nós vos saudamos. Né? Então, é a história moderna de Maria, uma jovem que acaba engravidando, e ela então tinha que explicar para o namorado, ela era garçonete, explicar para as pessoas como ver essa gravidez. E essa gravidez era exatamente Jesus. E aí tinha umas cenas de nudez, coisa assim, né? Entre aspas, uma nudez artística, né? Mas isso gerou uma polêmica enorme naquela época. Como eu falei para vocês, a Itália e outros países que tinham uma forte influência católica proibiram a exibição desse filme. O Brasil também, a CNBB, Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, também procurou trazer essa proibição até o momento em que ela foi liberada, foi para as locadoras e tudo mais. Então, para você ver como é difícil mexer com dogmas. Mas a doutrina tem ali, a razão principalmente, não é simplesmente aceitar por aceitar, mas aceitar por compreender. Essa é a fé raciocinada.
Por exemplo, né, Brás? Então, quer dizer, tem muitas questões assim que acabam criando uma certa polêmica em torno daquilo que é considerado uma verdade absoluta, só que se você analisar tecnicamente, você encontra ali alguns detalhes que não encaixam, né? Como, por exemplo, o próprio Caim e Abel, né? Caim matou Abel, Caim fugiu, foi para uma outra cidade e se casou, e teve filhos. E quer dizer, como é que pode ter se casado numa outra cidade se ele era filho de Adão e Eva, que eram os dois primeiros, né? Essa é uma das várias situações que vão provocando esses debates, essas discussões. Mas muito bem, vamos lá. Seguindo aqui então o nosso estudo, vimos no encontro passado essa questão 171, e agora encarnação nos diferentes mundos. Esse item que nós vamos estudar, ele é um item também a título de revelação. Isso significa que os espíritos informam para nós que existem mundos diversos, espalhados pelo universo, que servem de habitat para espíritos em diversos graus de evolução, em que não existe nenhum espaço inútil no universo. Então, esse é um caso em que nós seremos provocados na nossa fé raciocinada, porque dentro da lógica da nossa ciência terrena, nós não somos capazes de compreender isso, de dizer, por exemplo, que o planeta Marte tem habitantes espirituais que, pelas sondas que foram enviadas, nós simplesmente não conseguimos comprovar. E aí os espíritos debatem, como é o caso, por exemplo, do espírito Ramatiz, que diz para nós que Marte é um planeta mais evoluído que a Terra, enquanto que nós encontramos Maria João de Deus, e aqui também comentários de Kardec, no Livro dos Espíritos, que diz que Marte é inferior à Terra. E aí Marte sendo inferior, Marte sendo superior, nós mandamos espaçonaves para lá, nós, humanidade, mandamos espaçonaves e não encontramos nada. Por isso, então, nós tratamos de uma vida não biológica, como nós esperamos encontrar, mas aqui os espíritos falam para nós de uma vida espiritual. E é aí, então, que entra a questão da fé raciocinada. Nós estudamos esse tema, porque ele faz parte desse conteúdo doutrinário, mas nós não conseguimos colocar isso em prática aqui, na nossa vida cotidiana. Esse é um grande problema. Bom dia, Didima. Então, Brás, tem várias situações, né, que vamos incluindo aí nas questões dogmáticas de cada filosofia, né? Mas muito bem, vamos lá. Encarnação nos diferentes mundos, questão 172. Eu vou primeiro nessa questão, eu vou ler a questão com vocês aqui, a resposta, depois nós faremos aqui apenas uma ilustração com comentários de Miramês, e depois a gente segue lendo aqui na sequência, porque não adianta a gente querer ser muito repetitivo questões, né? Pois é, então, essa aqui é a questão, né, Dudu? E quando nós falamos que satélite não vê espírito, nem sonda vê espírito, a questão é que a ciência material também não considera o espírito como algo concreto. E é aí que a doutrina espírita, então, diverge daquilo que a nossa ciência traz. E quando nós falamos da procura de vida fora do nosso planeta, nós procuramos vida biológica, por isso que a busca vai em torno de ambientes que tenham água, porque a nossa própria constituição biológica vem da água. Então, enquanto eu não acho nada relacionado com água, essa vida biológica para mim, essa vida orgânica, ela é a única referência que eu tenho. Por isso, quando nós falamos em vida espiritual, é algo que muitas vezes acaba criando para nós um conflito entre aquilo que eu estudo em termos de ciência e aquilo que eu aceito em termos de fé. Então nós mantemos isso separado, enquanto esses dois caminhos não se juntam, tornando-se um só. Então vamos lá. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Quando nós falamos em existências corporais, nós partimos do princípio de que nós entendemos a reencarnação como uma realidade. Então nós tivemos inicialmente sobre o que é a reencarnação, a justiça da reencarnação, e agora nós partimos das consequências do entendimento das reencarnações. E aí, inclusive, né, como eu coloquei para vocês, postei lá no nosso grupo do WhatsApp, aquele estudo que foi feito lá pelo pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, o estudo sobre crianças que têm lembranças de existências passadas. Então foi a tese de doutorado de um psicólogo
que está lá no vídeo que eu mandei para vocês. E aí então qual foi a conclusão que se chegou? Que existe reencarnação? Não. Mas que aqueles fatos lembrados por aquelas crianças não podia simplesmente ser algo ocasional. Por isso que hoje é bem interessante nós percebemos, por isso que esse programa, né, a ciência da vida além da morte, a ciência da vida após a morte, é um programa curioso porque vai trazendo para nós diversos elementos do mundo espiritual, desse universo espiritual, a partir de questões técnicas e científicas do nosso mundo. Como, por exemplo, partituras que foram analisadas, recebidas por uma médium, a senhora Mary Brown, lá na Inglaterra, comprovando ali os grandes autores do mundo, né, do mundo moderno. Quando nós falamos em estudos sobre lembranças de reencarnação, como o próprio Dr. Brian Weiss também estudou sobre isso, 20 casos sugestivos de reencarnação, no caso Ian Stevenson, o nome dele. Quando nós falamos sobre mediunidade, o professor Alexander Moreira Almeida, ele fez na sua tese de doutorado nos Estados Unidos um estudo sobre médiums, para falar sobre esse estado alterado de consciência, mostrando que essas pessoas que apresentavam esses estados e durante esses estados produziam conteúdo intelectual que não partiam deles, a comprovação foi, primeiro, que essas pessoas eram absolutamente saudáveis, porque ele estudou a partir de uma perspectiva médica, a partir de uma perspectiva psiquiátrica. Então ele estudou que essas alterações não estavam relacionadas com questões intelectuais, saúde mental, questões sociais ou outras questões que pudessem envolver. Então a sua comprovação foi, de fato, essas pessoas tiveram esse estado alterado. Mas o que significa isso? Não tem comprovação. Não dá para dizer que simplesmente são médiums e que se comunicam com o plano espiritual, porque, mais uma vez, nós não conseguimos comprovar a existência do espírito. Mas podemos analisar todas as consequências relacionadas com os espíritos, que fogem daquilo que é natural no nosso mundo. Então vale a pena vocês acompanharem aquelas palestras que são bem legais, são pessoas ali estudiosas, acadêmicas, que trazem esses temas, que vão ali estimulando cada vez mais a nossa necessidade de estudo. Mas muito bem, vamos em frente. Nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então vemos aqui, bom dia Fabi, que essas diversas existências corporais não passam todas aqui no nosso mundo. Passam em mundos diferentes. E aí que entra para nós, que mundos são esses? Como é que nós podemos comprovar? Não podemos comprovar. E esse é um dos temas, como eu comentei para vocês, que exigem de nós a fé raciocinada. Nós aceitamos, mas ao mesmo tempo procuramos estudar e compreender com mais profundidade, não simplesmente aceitar por aceitar. Miramês diz o seguinte a respeito dessa questão. Ele escreveu para nós aqui o artigo Vidas Sucessivas. Vidas Sucessivas na Terra é o título do artigo. Ele diz assim: nem todos os espíritos que ora estagiam na Terra tiveram nela as primeiras reencarnações. Muitos já viveram em outros mundos, dos quais guardaram muitas experiências que lhes servem de amparo contra muitos males. A Terra, pelo que sabemos, é um dos mundos atrasados, não dos mais atrasados, no entanto. Ela está na situação dos globos que logo passarão de mundos de expiação para mundos de regeneração, onde o amor começa a despontar nos corações das almas, e Jesus será entendido pelos processos da dor, de sorte que as lições do Mestre serão vividas na sua feição mais pura. Há, porém, ainda uma distância da teoria dos conceitos evangélicos à verdadeira prática, à verdade prática. Cabe à doutrina dos Espíritos fazer reviver na Terra os ensinamentos do Divino Mestre na sua pureza, para que as almas descubram, pelos próprios esforços, a luz do entendimento, dando início
a caminhada de libertação espiritual. A humanidade em geral se encontra distante, se encontra muito distante da perfeição. Contudo, está a caminho. E isso para nós outros, que convivemos com os homens, é motivo de grande alegria ao vê-los trabalhando dia a dia em busca da melhoria espiritual. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pode ser entendido em várias dimensões, de acordo com a elevação do espírito. Estamos empenhados, espíritos e espíritas, em buscar na profundidade do tempo o verdadeiro Evangelho, do modo que foi vivenciado pelo guia espiritual da humanidade. Para tanto, devemos nos esforçar no cumprimento desse dever, que para nós outros é uma glória de recordar o que foi dito para nós há quase 2000 anos. Compete a cada criatura esforçar-se em todas as direções do saber para que o amor, aquele ensinado por Jesus, venha à tona da consciência, no sentido de libertar todas as criaturas da ignorância, fazendo lembrar a profecia de Moisés, da descoberta do paraíso perdido, onde poderemos encontrar o leite da vida e o mel da perfeição espiritual. Se a lei da reencarnação nos fala que já passamos em muitos mundos, recolhendo experiências, devemos a esses mundos o que aprendemos. Portanto, a mesma lei do amor pede que devolvamos o que recebemos em forma de fraternidade universal, enriquecendo a vida e despertando em nós os valores que nos foram legados. Não é somente a Terra que tem as possibilidades de receber rebanho de almas e educá-las. Deus não iria criar somente um mundo em condições de ser habitado. Eles são incontáveis, bailando no cosmo à espera da sequência da vida, adicionando sempre os valores do saber e do amor. As vidas que na Terra são vividas não são as primeiras nem as últimas, mas são valiosas, porque nelas o espírito poderá aprender o valor das reencarnações como escolas de luz dentro da luz de Deus. Ao meditarmos na reencarnação, uma luz de maior entendimento desabrocha em nossos corações, levando-nos a compreender que as vidas na Terra podem se multiplicar, quantas vezes forem necessárias para a nossa libertação espiritual. Então eu queria ler para vocês aqui só essa introdução, para a gente ver aqui as reflexões que Miramês traz, e ele procura sempre estimular, né, o aprendizado do Evangelho, para mostrar que de grau em grau nós vamos fazendo interpretações diferentes. Inicialmente nós estudamos o Evangelho na sua história, nos fatos, nas suas personagens. Depois nós saímos um pouquinho dessas informações mais basilares e passamos a compreender a filosofia daquilo que vem sendo transmitido. Depois dessa filosofia, nós alçamos ao nível superior, começando a aprender a vivenciar tudo aquilo. Então, até mesmo na interpretação, muitas vezes nós procuramos, lendo o Evangelho, fazendo ali uma leitura decorada, capítulo, versículo, é muito interessante. A gente vê muito isso nos filmes americanos, né? Quando nós vemos ali que de repente eles fazem uma citação, de imediato o outro vem, complementa aquela citação, falando qual é o livro, qual é o capítulo, qual é o versículo. Parabéns, decorou tudo aquilo. E para colocar em prática, qual é a distância exatamente da realidade? Então a gente vai vendo que até mesmo para nós que somos espíritas e temos, né, esse acervo de obras que nos trazem esse conhecimento espiritual, é a mesma coisa. Muitas vezes eu falo, questão número tal, rapidinho já coloco lá, já trago a questão número 1, Deus, inteligência primária de todas as coisas e tal, inteligência suprema, e tudo bem. Tá, e o que significa isso exatamente? O que significa compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? De saber que tudo aquilo que existe no nosso mundo é parte da manifestação dessa inteligência, inclusive aquilo que nós encontramos como destrutivo, que passamos a compreender como transformador e não destruidor. Até nisso nós temos essa dificuldade. Então, para nós espíritas, nós também temos esses diversos níveis. Aquele nível em que você conhece os livros, conhece o conteúdo, depois aquele em que você estuda esse conteúdo, depois você interpreta e finalmente você consegue viver. E é na vivência que vai fazer a grande diferença do progresso. Mas para sair
do conhecimento para a vivência, nós temos ali vários graus que precisam ser passados, né? Então aqui nessa questão 172, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E quando ele fala que vivemos em mundos diferentes, aqui nós vamos construir uma imagem. Aquela imagem que nós estudamos, por exemplo, lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Evolução em dois mundos, que é o mundo físico, a evolução biológica, e a evolução e o mundo espiritual, a evolução do princípio inteligente. E aí, quando nós falamos nas nossas diversas existências, é muito importante que nós conhecemos a história do nosso próprio planeta. Hoje nós temos diversos documentários, filmes que falam sobre isso, onde nós temos ali os estudos de arqueólogos, de paleontologistas, de diversas especialidades que vão estudando desde as primeiras manifestações de vida aqui no nosso planeta, onde as espécies vão se transformando, evoluindo, passando ali por diversas transformações, até chegar na condição hominal. Quando ali por volta de 200 mil anos, surge a espécie humana que nós temos hoje. 200 mil anos. Então, quando nós falamos nessas nossas diversas existências corporais, nós falamos de nós, seres humanos. E aí, quando nós voltamos no tempo, há 200 mil anos, e encontramos aquelas imagens tão folclóricas que nós temos hoje, dos homens das cavernas e tudo mais, nós começamos a utilizar também uma visão mais científica. E muito mais do que isso, antes de chegar na espécie humana, nós tínhamos os hominídeos. Esses hominídeos eram aquelas espécies intermediárias em que a espécie humana começava a passar por essa elaboração. E a gente lembra, espécie humana, hominídeo, homem de Neandertal e tudo mais, são classificações científicas que a nossa ciência utiliza para fazer essa classificação, essa mensuração. Mas espiritualmente isso não faz diferença nenhuma. Aquele princípio inteligente que começa a despertar a consciência, começa a utilizar aqueles corpos ainda primitivos para se manifestar, essas são as das primeiras encarnações da humanidade. E o nosso planeta, na época em que era classificado, conforme Kardec coloca, como mundo primitivo, era exatamente o berço dessas espécies que elas começavam a se manifestar. E a partir de diversas e diversas reencarnações, muitas, mas muitas e incontáveis reencarnações, nós chegamos onde chegamos hoje. Pode um espírito, desde o começo, seguir esse progresso acompanhando a evolução do nosso planeta e ele próprio também evoluindo aqui nesse planeta, apenas nesse ambiente? É possível? Sim, é possível. Mas é possível que em outros mundos, esses mesmos princípios inteligentes tenham iniciado o seu desenvolvimento e depois passado a outros mundos para dar sequência na sua evolução? Sim, também. E qual é exatamente a nossa história? Se nós olhássemos no nosso currículo, nós veríamos ali quais são os ambientes que nós vivemos, como se fossem cidades. Eu nasci na cidade tal, depois eu vivi na outra cidade, fiz escola em outra cidade, universidade em outra cidade, e assim eu vou mudando de residência. É possível que espíritos vivam assim? Sim, é possível. Mas eu queria saber qual é a minha história. Isso é absolutamente irrelevante. Mas é muito importante que nós compreendamos que esse processo existe e ele se desenvolve com essa dinâmica. Que o nosso planeta não é apenas o único mundo onde os espíritos evoluem. Nós temos ali uma relação de intercâmbio entre diversos mundos que vão então facilitando e favorecendo essa evolução. Aquilo que o espírito busca num determinado ambiente, acaba para ele sendo depois limitante, ele passa para um outro ambiente onde ele se desenvolve. É assim que os espíritos trazem para nós esse entendimento. Dudu trouxe para nós ali, né? Deus está além do que ainda não vimos, mas que cremos e sentimos através de tantas formas que recebemos e achamos milagre, quando o verdadeiro milagre é vivermos vidas e mais vidas, sempre esperando que a próxima vida será melhor que a de ontem, né? Então tudo isso abarcando, obrigado pela contribuição, tudo isso abarcando, né, todo esse ensinamento, mostrando para nós que desde a nossa incapacidade de compreender a natureza de Deus, mas compreender que em suas manifestações
essas leis vão nos impulsionando para esse progresso, e sempre pensando que através do trabalho que nós realizamos hoje, podemos fazer com que uma próxima existência seja cada vez melhor. Ao termos esse entendimento, as nossas ações já começam a se transformar. Porque eu passo a não ficar mais estagnado, compreendendo que é através do trabalho e através da construção que nós alcançamos a evolução. E aquele espírito que para no tempo, o tempo vai cuidar dele. E aquele espírito que se aproveita do tempo para crescer, o tempo vai ajudá-lo na sua evolução. Então nós percebemos, que compreender esse conteúdo filosófico não é apenas eu aceitar, mas nós vamos juntando todos esses conceitos e formando essa base tão importante que nos dá essa sustentação. Então vimos aqui que a evolução, nessa questão 172, ela se dá em diversos ambientes, diversos mundos. Kardec vai aprofundar, porque ele traz várias questões para tentar tirar dos espíritos a maior quantidade de informações possível. E em cada pergunta, ele vai trazendo um detalhe dessa relação entre a vida no nosso planeta e a vida em outros mundos. Vamos para a questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? A resposta: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar de um mundo, passar a um mundo superior. Aqui a gente já dá uma pausa, porque se o nosso planeta teve a sua fase de mundo primitivo, basta nós olharmos lá para trás e vermos o desenvolvimento da humanidade, dos primeiros seres, que forma que as sociedades se organizaram. Por isso que ao estudarmos história e vermos a história das antigas civilizações, na verdade nós estamos vendo como a humanidade era naquela época em termos de evolução espiritual também. Só que um espírito, ao acompanhar a evolução da humanidade, ele se torna muito mais rápido na sua evolução, a humanidade já não é suficiente para ele. Então ele passa para um ambiente compatível com a sua nova condição. Por isso ele pode viver muitas vezes no mesmo globo, e a gente pensa em 2000 anos, na época do Império Romano, na época em que as sociedades estavam se organizando, aquele mundo bárbaro e tudo mais. 2000 anos, se nós fizéssemos ali alguns cálculos, pegássemos, vamos lá, 2000 anos e vamos colocar ali por volta de 80 anos. Nós teríamos ali 20, quase 30 reencarnações. Em 30 reencarnações, se nós não conseguimos sair desse mundo, é porque nós realmente já estamos devagar no nosso crescimento. Porque se nós fizermos um cálculo de 2000 anos, daria mais ou menos isso, umas 30 reencarnações. Ou seja, podemos colocar em 30 gerações que vão dando oportunidade para o espírito se desenvolver. Se ele ficar preso nessas 30 reencarnações, significa que, poxa vida, você não conseguiu ir além. É aquele aluno que vai tirando, em vez de tirar nota 10, ele vai tirando sempre aquele 5,5 básico, aquele 6 que é o suficiente para passar de ano. Então ele acompanha, beleza, ele passou de ano? Passou. Mas o que exatamente ele conseguiu ir além de apenas passar de ano? Ele não se esforçou mais do que isso. Por isso nós estamos aqui ainda insistindo cada vez mais. Então, quando nós aproveitamos essas experiências e vamos além da evolução do nosso mundo, nós conseguimos receber essa promoção. Podemos dizer nesses termos. E essa promoção faz com que o espírito, em outros ambientes que são favoráveis para a sua nova condição, dê a ele novas oportunidades. É aquele aluno, né, Fabi? É aquele aluno, que está naquela escola normal e ele mostra mais competência, ele passa para uma escola mais avançada. Porque aquela escola anterior não conseguiu acompanhar o crescimento dele próprio. Então a gente vê que nós temos bons alunos que vão além do que a escola pode oferecer. Temos espíritos que vão além do que os mundos podem oferecer. Aqueles espíritos que se desenvolveram em intelecto, que se desenvolveram em virtudes, que se desenvolveram em vivência principalmente. O modo de viver dele já não é mais compatível com o primitivismo do mundo onde ele se encontra. Aí ele passa para um mundo melhor, para um mundo mais avançado.
André colocou, né, mas quando diz que sendo o nosso mundo um dos mais materiais e dos mais distantes da perfeição, temos que nos conscientizar que não será nesta ou na próxima que iremos para um mundo melhor. Temos que melhorar e muito, né? Pois é. Então nós falamos assim que, como o Miramês coloca para nós, o nosso mundo não é dos mais não é dos avançados, mas também não é dos mais primitivos. Tanto assim que dentro dessa classificação que Kardec recebeu dos espíritos, entre mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos angelicais, nós estamos entrando na escala do meio já. Embora bem no comecinho. Então isso já mostra para nós que o nosso mundo está evoluindo, apesar desse quadro triste que nós vemos aí afora, com diferenças, com guerras, com conflitos e tudo mais. Mas tudo tem um começo. Essa que é a grande questão. A Cleusa colocou, né, Dona Zilda Varenga dizia que no estágio em que estamos, já passamos por 500 a 1000 reencarnações. Pois é. Então, quer dizer, a quantidade para nós, basta a gente lembrar. Quando eu falo quando eu falei 30 reencarnações, 30 do ano 1 para cá, né? Nesses 2024 anos que nós evoluímos, podemos colocar ali 30 reencarnações. Mas e antes disso? Quando nós encontramos, por exemplo, aqueles homens que viveram no período romano, quantas encarnações eles já tiveram para chegar até ali? Então essa estimativa acaba sendo para nós um pouco ali perdida, né? Tem até um espírito que nós estudávamos com ele, que ele dizia que nós temos pelo menos 7.000 encarnações. Lembrando que as primeiras reencarnações eram muito rápidas. Naquele início em que você tinha uma unha encravada, 2 meses depois você estava morrendo de infecção. Então, as primeiras reencarnações, e é por isso que nós vamos pensar em muitas reencarnações, as primeiras eram muito rápidas. Não havia tecnologia, não havia... Sim. Né? Então, assim, não havia tecnologia, não havia proteção, era um ambiente inóspito, agressivo, então as nossas reencarnações eram muito curtas e, consequentemente, o nosso tempo no plano espiritual também era muito curto. Então nós desencarnávamos rapidamente, já era preparada uma nova reencarnação, porque a nossa capacidade intelectual, conforme André Luiz lembra, lá no Evolução em Dois Mundos, nós estávamos elaborando ainda o pensamento, elaborando o raciocínio. Então não adiantava fazer grandes projetos reencarnatórios para um espírito que ainda se encontrava numa condição primitiva. Exatamente, então era desencarnava, reencarnava, desencarnava, reencarnava. Hoje, por exemplo, conforme nós acompanhamos esses espíritos que trazem para nós essas orientações, nós temos hoje no plano espiritual aquele período de erraticidade que pode demorar agora para um espírito comum 50 anos. Então imagina que nós temos uma existência de 80 anos, 70 anos aqui no nosso planeta em média, que é a expectativa de vida. Você vai para o plano espiritual, você aproveita, dependendo do espírito, 50, 100 anos no plano espiritual, porque agora você tem capacidade de se desenvolver muito mais. Diferentemente daqueles lá atrás, no começo. Então você tinha 2 anos de existência, 10 anos de existência, 15 anos de existência, e rapidamente as coisas iam acontecendo. Então, numa existência atual que nós temos hoje, naquela época nós tínhamos 3 acontecendo. E agora não. Conforme nós elaboramos melhor, desenvolvemos o nosso raciocínio e desenvolvemos os nossos valores, hoje nós somos seres mais complexos e, portanto, temos capacidade de desenvolver também tarefas mais complexas. Por isso que agora as nossas existências são mais longas e o período que nós estamos no plano espiritual também é muito mais aproveitado. Ele é mais longo, porque são aprendizados, são experiências, são tarefas, são planejamentos para que nós possamos voltar e aproveitar cada vez mais. Mas no passado, cada vez menos, né? O que valia para nós era exatamente o contato com a matéria, o atrito com o mundo material que nos impulsionava para o progresso e para o despertar. Fabi colocou, né? Acho que essas encarnações numerosas, até em outros reinos, vão nos contando, né, do cuidado do Pai em educar aquele princípio inteligente pouco a pouco, com paciência e zelo. Né? Somos nós que contamos o tempo. Para Deus é simplesmente aquela sequência de eventos que vão nos ajudando no nosso aprimoramento.
Somos nós que criamos, né? Quanto tempo, quantas reencarnações, quer dizer, nós temos a necessidade desses dados para criar para nós uma imagem, né? A nossa mente ainda ela é muito lógica, a nossa mente ela é muito prática. E essas informações para nós são necessárias para o nosso aprendizado, na nossa condição atual. Mas em termos de um projeto evolutivo, isso não faz diferença nenhuma. Quando, como, com quem, de que forma nós reencarnamos, isso aí tudo fazia parte daquilo que nos trouxe até hoje. E agora nós temos a capacidade de olhar para a nossa vida atual e perguntar o que nós estamos fazendo agora, que nós temos uma capacidade de entendimento e valores mais desenvolvidos, se nós estamos realmente aproveitando a nossa existência. Por isso que nós encontramos, por exemplo, lá no livro Tormentos da Obsessão, quando nós encontramos a biografia de Dona Maria Modesto, que conforme o Filomeno de Miranda descreve para nós, quando ela retornou para o plano espiritual, ela foi recebida, né, com aquela festa de um espírito que completou a sua missão. Quantos de nós estamos trabalhando para completar a nossa missão? Quantos de nós somos aqueles alunos que estão estudando para tirar 10 na prova? Ou queremos apenas passar com 5,5? Agora que a doutrina espírita começa a tocar, a nos sensibilizar na nossa compreensão, significa que hoje nós temos muito mais oportunidades de aprendizado do que simplesmente deixar a vida nos levar. Fabi colocou, né? Para Deus somos já perfeitos, né? Sempre presente. Pena que a gente perde tanto esse presente que Deus nos deu, chamado tempo, né? Porque agora que nós começamos a ter um entendimento sobre a realidade espiritual. Porque o tempo para nós, ele apenas está relacionado com a vida no plano físico. Quanto tempo de vida eu tenho? Como espírito imortal, eu tenho a imortalidade toda. Mas para mim a grande preocupação é a minha relação com o mundo material. É daí que a nossa mente, embora estejamos despertando agora essa condição espiritual, a nossa mente ainda está muito fixa na realidade do mundo material. Mas aos poucos a gente vai modificando isso. Dudu colocou, né? Para isso entramos na regeneração, que ainda vai durar muito tempo, né? Então, muitas vezes você pergunta, né? Quanto tempo vai demorar para a gente se tornar regenerado? A gente brinca, né? Talvez 8 gerações, 10 gerações. O problema não é a preocupação que a gente tem que ter de regenerar o mundo, é regenerar nós mesmos. Porque se nós nos regeneramos com mais rapidez do que o mundo vai se transformando, nós seguimos em frente e o mundo vai ficando para trás. Aquele espírito que vai alcançando cada vez mais suas melhores capacidades e potencialidades, que vai alcançando essa nova condição, em frente. Então já vivemos precursores, né? 2.000 anos de Jesus, 160 anos de Pires Filho, já deu, né? Pois é, não dá para dizer que não sabe mais nada, né? Não dá para maldade, né? Não dá mais para a maldade tão manifesta em tantos atos, né? Então, mas a gente vê, né, que o mundo ainda tem muito a despertar. E esse despertamento vai se dando aos poucos. Poderíamos dizer assim, somos felizes porque estamos hoje nessa condição? Seria muita pretensão nossa, estaríamos muito alegres se de fato fosse assim. Mas basta a gente ver, né, a nossa vida no nosso cotidiano, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, que não significa que conhecer o mundo espiritual na teoria significa que eu seja merecedor de viver num mundo mais elevado do que aquele compatível com a nossa condição atual. Porque a gente lembra, né? Eu posso não mais praticar o mal como eu praticava antes, mas não significa que eu estou praticando todo o bem que eu poderia. Mais uma vez, é aquele aluno que tira 5,5, 6 para passar de ano. Aquele que tira nota 10, nota 10, nota 10, esse é uma Dona Maria Modesto, Eurípides Barçanufo e tudo mais, que são esses espíritos que vão trazendo esses exemplos para nós. Avançando, vamos lá. Ainda nessa questão 173, quando ele fala que nós podemos viver muitas vezes no mesmo globo, mas se nós não adiantamos, nós ficamos presos nesse mundo, acompanhando a evolução, o que é algo muito triste, porque nós podemos avançar muito mais do que o mundo como um todo, porque o mundo todo, nós falamos da população mundial. Enquanto fica estagnada, presa nas tendências, nos vícios, nos apegos, nós podemos sair disso tudo. É aquela manada que vai indo naquele ritmo, e nós somos aquele animal que
se desprende da manada e segue muito mais rápido. A manada continua no seu ritmo, todo mundo acompanhando, ninguém quer fazer mais força que o outro e coisa e tal, e tem aqueles elementos que vão se despontando. Mas ele pergunta ainda: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Exatamente porque nós vamos acompanhando o ritmo da manada, né? E letra B ainda: podemos voltar a este, depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Então essa ida e vinda faz parte de um tipo de projeto que nós não compreendemos. Por que nós temos que ir? Por que nós temos que voltar? A grande ideia que nós temos que absorver é o que está sendo oferecido para nós em termos de recurso para o nosso crescimento. Questão 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Então nós saímos daqui e depois voltamos. Isso é importante para a nossa evolução? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Aqui nós vamos entrar nesse momento tão especial que a humanidade vem vivendo, a partir daquilo que os espíritos trazem para nós em termos de esclarecimento, que é essa transição planetária. Aquilo que é falado para nós, nós vemos aquilo que Kardec apresenta lá no final no livro A Gênese, quando ele fala sobre a nova geração, ele comenta exatamente sobre isso, sobre aqueles espíritos que sofrerão o expurgo. Quando o nosso planeta passa por uma etapa evolutiva e alguns espíritos não acompanham essa transformação para colaborar com o seu desenvolvimento, colaborar com o seu crescimento, pelo contrário, se tornam obstáculos a essa evolução, esses espíritos são retirados de cena. São retirados e levados a mundos compatíveis com a sua condição primitiva. Eles levam daqui o entendimento, o aprendizado, os valores que foram exemplificados, a tecnologia que foi desenvolvida, a estrutura social que nós temos hoje, ele leva esse conhecimento para contribuir com aquele mundo. Porém, aquele mundo vai oferecer para ele também muitas dificuldades e muitas lutas. Então é colocado que nós estamos aqui vivendo nesse nosso mundo, como podemos também ir para mundos mais primitivos caso nós não acompanhemos a evolução. Então nós temos 3 condições. Somos aqueles que avançamos além da média da humanidade, somos aqueles que acompanham a média da humanidade e somos aqueles que estamos atrás da média da humanidade. Para cada uma dessas condições, a nossa programação reencarnatória vai oferecer determinadas condições. Por isso que nós estamos aqui nesse nosso mundo hoje, vivendo o nosso planejamento reencarnatório, e mesmo aqui nós podemos encontrar diversas experiências que vão nos ajudar no nosso crescimento. Então nós temos, por exemplo, reencarnar num determinado país, reencarnar numa determinada condição, reencarnar dentro de uma determinada cultura. Nós podemos viver 10 reencarnações aqui no nosso mundo, vivendo 10 experiências diferentes. E cada uma delas, bem planejadas, vão sempre fazendo com que a próxima sempre acrescente algo mais do que a anterior. Para aquele espírito estagnado, continuar naquela mesma condição, para nós é um atraso. Para o espírito, é aquilo que a gente já comentou anteriormente. É aquele alimento que precisa de mais tempo para ser cozido. Não dá para só dar uma grelhada nele. Ele precisa ficar na panela de pressão durante 2 horas. É aquele feijão preto que não cozinha de jeito nenhum. Ou seja, é aquele espírito resistente. E somente através da pressão que ele vai conseguir se transformar. Então, por isso, nós temos aquelas experiências no mundo primitivo, antes do nosso, no mundo como o nosso, nas suas mais variadas situações, e em mundos mais avançados. Por isso que essas idas e vindas, como nós vimos, dependem muito da condição e da necessidade de cada espírito. André colocou, né? Acho isso muito sensível e difícil de entender, porque se o espírito, como aprendemos,
Se é muito ruim, quando vai para o mundo espiritual, fica bonitinho e pede para voltar e não ser expurgado porque jura que vai melhorar, volta de novo, outra vez, novamente, e continua ruim, como fica? Pois é, Andréa, a gente lembra que no plano espiritual, a análise da condição de cada espírito, ela é muito profunda, ela é muito sincera. Então o espírito, quando ele diz assim que ele quer tentar de novo, essa intenção dele, ela é analisada na profundidade. Então quando a gente tem aquela expressão que diz que Deus nos julga pelas nossas intenções, ali nós não podemos usar máscaras. E cada espírito, ele é analisado nessa categoria, nessa capacidade que ele mostra. Se por acaso ele mostra boa intenção, mas traz dificuldades, essa boa intenção dele é levada em conta. Porque para que o espírito possa ser expurgado do mundo como o nosso, a partir daquilo que os espíritos dizem, é quando ele realmente se mostra muito endurecido. É aquele espírito que não deseja realmente evoluir. E nós encontramos muitos hoje no nosso planeta. Vemos a criminalidade, vemos o exercício do poder, vemos a corrupção, as viciações, daqueles espíritos que por mais que sofram, e nós vemos isso também no plano espiritual, nos livros que nós estudamos, nas comunidades no plano espiritual, aqueles espíritos que definitivamente não desejam sair daquilo que eles estão. Então, quando mostra um espírito que tenta, mas não consegue, certamente nós vamos encontrar planejamentos reencarnatórios que vão oferecer para eles as melhores condições. Mesmo que muitas vezes ele tenha, me recordo, por exemplo, de uma situação, de uma psicografia que trouxe uma mensagem que falava de uma mulher que numa existência ela era extremamente promíscua. Ela não tinha condições de resistir aos impulsos que ela ainda tinha que enfrentar. E cada vez que ela reencarnava, não ela apenas sofria, como ela fazia sofrer. Foi feito um planejamento para ela que ela reencarnaria durante algumas reencarnações num país muçulmano, extremamente radical, em que as mulheres eram altamente podadas na sua liberdade. E que essa restrição seria para ela educativa. Porque a gente lembra que caso ela infringisse aquela lei dentro daquela cultura, ela seria punida por isso. Então a liberdade que até então ela desfrutava, ela acabava transformando isso em sofrimento para ela própria e para outros. Nessa nova existência, ela experimentaria essa limitação, essa restrição. E aí então os espíritos mostram para nós que limitações diversas, nós temos, por exemplo, limitação social, em que o indivíduo nasce na pobreza, limitação de saúde, quando ele tem restrições físicas ou restrições psíquicas, restrições sociais, onde ele tem ali liberdade de expressão ou não. Ele vai reencarnar, por exemplo, eu certa vez comentei com vocês sobre isso, eu estou ilustrando porque as ideias estão vindo, né? Eu conversei, a gente falava sobre a experiência indígena. E a gente pensava naquela época, né? Esses indígenas que nós encontramos hoje no nosso país, que ficam isolados dos grandes centros urbanos, em que esses espíritos, não apenas no Brasil, Brasil, África, Ásia, Oceania, nós vamos encontrar essas comunidades mais isoladas. E a primeira ideia que vem para nós é que os espíritos que reencarnam nessas comunidades, eles são, pela própria condição, pela própria natureza, espíritos primitivos. Então você reencarna, por exemplo, no meio da Amazônia, você reencarna no meio da selva africana, você reencarna lá no meio, né, do Outback australiano, lá nas selvas do Sudeste Asiático. Então o espírito, para viver esse tipo de vida, ele só pode ser um espírito primitivo. Aí eu conversei com uma amiga que ela era líder, né, de um terreiro de Umbanda, já que esses espíritos se manifestavam com frequência nos trabalhos, né, os indígenas, aqueles que viveram na condição de escravos e tudo mais. E eu perguntei para ela, falei assim, como é que vocês da Umbanda, a partir da experiência que vocês têm no contato, na comunicação com esses espíritos, como é que vocês interpretam a condição evolutiva deles? E ela colocou assim,
Alguns espíritos são espíritos ainda primitivos, que estão elaborando ainda aquela consciência coletiva, aquela consciência social, trabalhar ali dentro de uma comunidade, na interação com outros seres. São de fato primitivos. Mas outros não. Outros foram espíritos bastante evoluídos que reencarnam nessas comunidades, e ela usou essa expressão, para se aquietarem. E aquele momento em que muitas vezes ela dizia assim que um espírito, por exemplo, que viveu na Idade Média lá na Europa e provocou ali as maiores barbaridades naquela época de cavalaria, naquela época de nobreza e tudo mais, e ele reencarna numa comunidade indígena para ficar uma reencarnação quieto, longe de tudo aquilo que para ele era importante. E nós vimos isso, inclusive, estudando o nosso livro Loucura e Obsessão, em que Manuel Filomeno de Miranda vai naquela Casa Esperança, ou melhor, Casa da Caridade. E nós encontramos, né, aquela que era a líder espiritual, que havia em 2 reencarnações vivido como uma escrava. Só que antes dessas 2 reencarnações, ela estava na Suécia, na Dinamarca, não me recordo, vivendo ali a sua nobreza. E como nobre, era egoísta, era possessiva, era insensível às dores das pessoas que viviam com ela, que conviviam com ela. E aí então ela reencarna como escrava, não como escrava, mas ela foi escravizada onde ela viveu. Depois, numa próxima reencarnação, agora por uma motivação em busca do filho, novamente reencarna e é escravizada. E no plano espiritual ela trabalhava agora pelo crescimento de todos. Então a gente vê assim que olhar para os espíritos que estão vivendo no nosso mundo, ora ele é um espírito já com experiências, mas não necessariamente evoluído, porque ele continua ainda preso nas suas viciações. Ora é um espírito que começa a se desenvolver. E nesse desenvolvimento, algumas vezes ele dá uma derrapada, porque ele ainda traz instintos ainda muito atrasados. Então, quando nós falamos em reencarnações, quando nós falamos em processos evolutivos, nós vamos encontrar situações das mais variadas nesses relatos que chegam, mas a nossa própria história também traz ali as suas surpresas. Porque muitas vezes nós também vivemos tudo isso. A Andrea lembrou, né, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Então, quer dizer, 15 séculos de uma trajetória mostra 1500 anos da história de um espírito. Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre como um espírito foi vivendo as suas diversas reencarnações durante um período de 1500 anos, os seus altos e baixos, os seus erros e os acertos, esse livro ele é bastante interessante. Deixa eu só subir um pouquinho o que vocês colocaram aqui. Fabi colocou aqui, né, acho que podemos dizer que são transferidos de escola, porque aqui não tem mais o curso que lhes possa ajudar, né? Além disso, no mundo mais primitivo, menos condições de perpetrar maldade e agravarem seus débitos perante a lei de Deus, que é universal. Acho importante mudar a ideia de que é uma punição, mas ao contrário, né, um cuidado, uma providência para ajudar o espírito na sua evolução. Por isso nós falamos em expurgo, né? O expurgo é uma palavra dolorosa, uma palavra pesada, mas que na verdade é essa mesma função, né? Porque fala para nós do expurgo significa você retirar aqueles espíritos que não conseguem mais acompanhar. De uma forma mais popularesca, seriam os maus elementos. Esses maus elementos sairiam da escola e seriam transferidos para o reformatório. E lá eles receberiam um tratamento especial para ajudar na sua evolução. Mas olhando agora de um modo mais caritativo, são aqueles espíritos ainda rebeldes, endurecidos, que serão levados e ainda assistidos, porque lembremos, né, que os mentores espirituais de cada um de nós nos acompanham na nossa evolução. E muitas vezes, sendo transferidos para essa condição mais dolorosa, eles também são assistidos. A Cleusa colocou lá em cima, né, acho que muitos espíritos com talento musical inegável têm nascido nos países orientais, principalmente na China, para adquirirem a disciplina, né? São várias, né, situações, né, Cleusa? Se a gente começar a procurar demais, a gente acaba criando algumas fantasias. Mas existem algumas sociedades no nosso mundo em que esses espíritos precisam viver determinado rigor para que eles possam aprender e se desenvolver. Esse é o ponto, né?
A Fabi colocou lá em cima, né? Adorei, André, lembrar dessas regiões da Terra que nos oferecem oportunidade de aprendizado diferentes e que evidenciam a pedagogia de Deus, né? São regiões de exílio também, né? Exatamente. E mostram as possibilidades de aprendizado. Além disso, Jesus falou que os escândalos são necessários, mas esses escândalos são necessários em um mundo de provas e expiações. Superado esse estágio de provas e expiações, não será mais possível essa chance a quem ainda terá de o que expiar. Sabe, a transição é pouco a pouco, ou seja, aos poucos e sempre com grandes chances para que todos possam conseguir vencer e continuarem nesse mundo. Mas outros mundos vão permitir experiências de provas e expiações apropriadas à evolução de quem ainda delas precisa. A gente pode dizer, né, qual é o critério que é utilizado, que nós imaginamos, né, para que o espírito migre de um mundo para outro. Ou ele tem muito mérito, ou ele precisa de um tratamento muito especial. Porque, do contrário, o nosso mundo aqui, como a gente já viu, oferece oportunidades variadas para que o espírito possa se desenvolver. Mas, muitas vezes, o próprio ambiente onde ele se encontra, porque a gente vai lembrar sempre, né? Por exemplo, foi observado nessa palestra, meu Deus do céu, o tempo passou, nem até esqueci, gente. Desculpa que eu vou encerrar o estudo já já. Nossa, eu estou aqui viajando. Estou falando, esqueci do horário. Nessa palestra que eu falei para vocês, de crianças que se lembram de eventos anteriores, que sugerem uma existência anterior, tanto esse estudo que ele fez, como também o Dr. Ian Stevenson, que escreveu aquele livro 20 casos sugestivos de reencarnação, foi observado que, na maioria das vezes, as crianças se lembravam de fatos relacionados com antepassados deles. Então, eram avós, tio-avós, bisavós, pessoas relacionadas com a família. Então, o fato deles estarem vinculados a essas famílias mostram que, muitas vezes, para esse espírito rebelde, ele tem que se isolar completamente, saindo dessa energia criada por essa comunidade. Que aquelas lembranças, aquelas pessoas, aqueles fatos, para ele pode ser prejudicial. Então ele acaba ficando isolado depois. E muitas vezes, dependendo do espírito, o isolamento não é apenas da comunidade que ele vivia, é um isolamento planetário. Porque a própria experiência planetária, dependendo do que ele criou para si mesmo e afetando outras pessoas, a própria identidade vibracional, digamos assim, do nosso planeta o afetaria. Então ele precisa de um ambiente completamente novo, embora compatível evolutivamente com o nosso planeta. Enfim, são situações variadas que a gente vai encontrando. Mas, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho, me perdoem a extensão aqui do nosso tempo, eu realmente me perdi no tempo. Estou vendo vocês agradecerem aqui e tudo mais, eu falei, mas não entendi. Por que vocês estão agradecendo? Quando eu fui ver o horário, eu que me perdi. Mas, enfim, encerrando aqui o nosso trabalho de hoje, nós paramos aqui na questão número 174, vamos para 175, no nosso próximo encontro, né? Mas como eu falei para vocês, tudo aquilo que nós falamos são especulações de nossa parte. Porque esse tema ele é muito abstrato para nós. Nós não temos condições de ter contato com ele. Diferentemente quando nós estudamos a reencarnação no nosso mundo. Nós vemos pessoas na rua, países, comunidades, condições variadas, a nossa própria condição. Quando falamos sobre vida no mundo espiritual, nós temos os espíritos trazendo para nós as suas histórias. Agora, quando nós falamos em reencarnação em outros mundos, tudo aquilo que para nós é palpável não pode ser aplicado nesse tipo de tema. Então nós entramos no campo da especulação, tentando entender por que as coisas acontecem dessa ou daquela forma, e absorvendo aquilo que os espíritos